Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus, que Deus abençoe você, seu dia, na presença do Senhor. Estamos aqui com a palavra de Deus para meditarmos em Deus e aprendermos princípios extraordinários para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, relacionamento com a família, nas demais áreas da vida. Temos certeza que Deus tem algo especial para o seu coração nessa manhã. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 4, 29. Aqui um trecho que fala sobre a sabedoria de Salomão. Mas o nosso tema hoje é a importância do impulso. Quando eu falo de impulso, eu estou falando da motivação, aquela mola propulsora, aquilo que me leva a crescer, a se expandir, ao mesmo tempo florescer, progredir no Senhor. O impulso, que nós chamamos aqui de impulso, a importância do impulso é o nosso tema de hoje, tá bom? E vamos falar aqui um pouquinho sobre a vida de Salomão e a sua relação com seu pai Davi, a transição de poder e como é que Salomão conquistou bênção, sucesso, fama, poder, debaixo da graça e da unção do Senhor. A Bíblia diz em 1 Reis 4, 29, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. E compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005 cânticos, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou de animais e das aves, dos répteis, dos peixes, de todos os povos. Vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Glória a Deus! Quero mandar um abraço para a nossa querida Ana Júlia, que está aqui online conosco, a Valdineia Seranto, a Débora Karen também, que está aqui plugada conosco. Então, o nosso tema de hoje aqui é a importância do impulso. Líderes criam impulso, seguidores o captam. Vou repetir, líderes criam o impulso e seguidores o captam. O que é o impulso? É aquela força motriz, aquela força propulsora que me leva a ir além, que me leva a crescer, prosperar, se multiplicar, expandir, de alguma maneira amadurecer e também realizar grandes coisas para a glória de Deus. Então, para criar impulso, é necessário motivar pessoas. O impulso também está baseado na motivação. Será que você é uma pessoa que motiva as pessoas ao seu redor ou não? Então, para criar impulso, é necessário motivar outros. Truman, o grande Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, ele disse: se você não consegue produzir calor, saia da cozinha. Ou seja, se você não está numa posição de liderança, mas não consegue produzir calor aqui, no sentido de motivar pessoas, criar um impulso para que você, a sua equipe, as pessoas que estão ao seu redor, sigam adiante, se expandam, cresçam, floresçam. Então, se você não consegue produzir calor, saia da cozinha. É o que dizia o grande Truman, o grande presidente norte-americano. Sabedoria também e motivação são necessidades para grandes transformações. Para mudar a direção, é necessário criar antes o progresso. Vou repetir, para mudar a direção, crie antes o progresso. E Deus quer que você progrida, cresça, floresça no Senhor. Lembre-se, com impulso o futuro será brilhante. Os obstáculos serão pequenos. Com impulso, toda mudança é possível e precisamos ser impulsionados, movidos, motivados sempre no Senhor. Mas a grande pergunta surge aqui quando pensamos no impulso, quando pensamos nesse texto da palavra de Deus. Como é que Salomão conquistou sucesso, fama, poder, alcançou e ampliou toda a nação de Israel? Como é que ele fez essa transição saudável de governo de Davi, seu pai, para ele mesmo, um jovem líder em Israel?
E aí nós vamos aprender 4 princípios com Salomão. O primeiro deles, ele começou com aquilo que Davi, seu pai, providenciou. Ele começou com aquilo que Davi, seu pai, providenciou. É interessante que a Bíblia diz que Davi deixou para Salomão um reino estável, providenciou recursos, né? Quando transicionou o poder, deixou ali toda a sua riqueza, todos os seus recursos para seu filho Salomão, inclusive construir o templo, o primeiro templo em Israel. Davi também deixou conselhos para seu filho, e seu filho Salomão ouviu os conselhos do seu pai, seguiu a orientação do seu pai e também respaldou seu filho publicamente diante de todo o povo de Israel. Davi deixou bem claro quem Deus escolhera para liderar seu povo Israel. Então nós vemos que Salomão começou com aquilo que Davi providenciou, o primeiro princípio que nós aprendemos nesse trecho da palavra de Deus. Em segundo lugar, vemos que ele pediu humildemente sabedoria para liderar. Quando Deus se apareceu ali a Salomão, depois da construção do templo, quando a presença gloriosa do Senhor veio sobre o templo em Israel, primeiro templo, o templo salomônico, o que aconteceu? Deus perguntou a Salomão, o que você quer? E Salomão humildemente pediu sabedoria para liderar o povo de Israel. Então, segundo princípio, ele pediu humildemente sabedoria para liderar. Ele assumiu o trono, dizem os especialistas, os eruditos, com aproximadamente 18 anos. E mesmo com tenra idade, com 18 anos de idade, reconheceu os desafios que estavam à sua frente. Ele sabia das dificuldades de liderar um povo, uma nação, reconheceu o valor central da sabedoria na sua vida. Ele reconheceu o valor da sabedoria celestial para a sua vida e pediu para Deus um coração compreensivo para julgar o povo de Deus, e Deus se agradou do pedido de Salomão. Então nós vemos aqui um pedido correto, com uma motivação correta, Deus ouvindo o pedido de Salomão. Vou repetir, um pedido correto, com uma motivação correta, Deus ouve a oração e o pedido que assim se faz, tá bom? Terceiro princípio que aprendemos, ele manteve a paz. Ele manteve a paz. E você? É uma pessoa de paz? É uma pessoa que procura gerar harmonia, paz? Ou é uma pessoa de guerra, de confusão, de briga, de toda sorte de confusão? Salomão não, ele manteve a paz, ele evitou uma guerra civil, que era muito comum naquela época, quando se transicionava de pais para filhos, aquela confusão. Ele não, ele evitou uma guerra civil em Israel, deu avanços corajosos que mantiveram a paz em sua casa, em seu povo, em sua nação. Tomou sábias decisões, trouxe progresso a todo o povo de Israel e também proteção ao seu reino, manteve as condições necessárias para que o seu reino fosse protegido. Tanto é que em 1 Reis 4:24 a Bíblia diz que Salomão tinha paz por todo o derredor. Salomão tinha paz por todo o derredor. Então, a paz na relação que ele tinha com Deus trouxe paz para o reino, trouxe paz para o rei, trouxe paz para a liderança de Salomão. Então, terceiro princípio que aprendemos, ele manteve a paz. Quarto princípio que aprendemos com Salomão é que ele cercou-se de companheiros sábios. Ele cercou-se de companheiros sábios, aprendeu isso com seu pai. Davi construiu um grande círculo íntimo ao seu redor. E como é importante essa questão do círculo íntimo, as pessoas que são importantes para nos aconselhar, as pessoas que são importantes ao nosso redor, as pessoas que fazem parte do nosso círculo mais íntimo. Assim como Davi arquitetou o seu círculo íntimo, Salomão também assim o fez. Ele conservou servos de confiança na sua administração. Nós vemos que Salomão, boa parte deles, daqueles que estavam no seu círculo mais íntimo, o próprio Salomão os forjou, os administrou, os preparou e os trouxe para perto de si, formando aquilo que os especialistas chamam de círculo íntimo, de pessoas mais íntimas ao seu redor. Ele cercou-se de companheiros sábios, conselheiros sábios. Mas o que é necessário para mantermos um impulso vivo na nossa vida, na nossa organização, na nossa casa, naquilo que Deus nos confia, nas nossas empresas, nos nossos negócios? Como é que podemos manter um impulso vivo no nosso coração?
Como uma equipe vitoriosa pode se manter vencedora? É a grande pergunta que surge aqui. E a resposta é, em primeiro lugar, aceite a responsabilidade pelo impulso da organização. Aceite a responsabilidade pelo impulso da organização. Se você é líder, se você está à frente, se você é o cabeça daquela organização, lembre-se, cada problema é problema seu, não é dos outros, é seu. E juntos nós vamos resolver esses problemas na graça, na sabedoria e na unção do Senhor. Outra coisa importante é fazer o que os especialistas chamam de brainstorm. O que é o brainstorm? Chamar a equipe, o círculo mais íntimo, ou a equipe de forma geral, para que haja uma tempestade de ideias, como por isso brain, cérebro, storm, tempestade cerebral, tempestade de ideias. Por quê? Porque diante dos desafios da empresa, do negócio, da organização, da sua casa, da sua família, é necessário ideias, boas ideias e soluções podem surgir com aquilo que os especialistas chamam de brainstorm, ok? Então, em primeiro lugar, aceite a responsabilidade pelo impulso da organização. Segundo princípio que aprendemos para manter o impulso vivo, a disposição, segundo lugar, é a disposição para dirigir o impulso ao invés de que o impulso nos dirija. Lembre-se, se você é líder, se você é cabeça, se você está à frente de um negócio, de uma organização, o impulso sempre segue a direção. Você precisa ter a direção correta e criar o impulso para que as pessoas sejam dirigidas naquela direção que Deus quer que vocês possam ir. É o líder quem dá a direção. É o líder quem é a locomotiva da organização. Os demais são vagões. Da sua casa, da sua família, a mesma coisa. O homem é o cabeça do lar. É a locomotiva. Os vagões é a esposa e os filhos. Então, Davi cria o impulso diante aqui de Salomão, diante do povo, e Salomão dá prosseguimento, dá sequência a esse impulso que foi criado com a disposição de dirigir o impulso ao invés do impulso o dirigir. O impulso precisa de direção. Terceiro lugar, precisamos de disposição, de sermos entusiastas em todo momento. Precisamos ter disposição de sermos entusiastas em todo momento. Permanecemos positivo, permanecemos com fé, permanecemos com esperança, lembrando sempre qual é a missão que nos foi dada por Deus, a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso propósito, seja dentro de uma empresa, uma organização, dentro da família, seja aonde for que Deus nos colocar como líder, como liderança, como cabeça, como frente, como alguém que assume a direção daquele lugar. Permaneça positivo, lembre-se da sua missão, lembre-se que o trabalho que você está fazendo é importante, lembre-se que as pessoas com quem você trabalha são as melhores, ou então você vai transformar em pessoas melhores, e lembre-se sempre que os resultados serão positivos, com a ajuda de Deus, na sabedoria do Senhor, assim como foi com Salomão, será com você também. E não podemos ignorar o impacto que o impulso gera na vida das pessoas. Com o impulso correto, realizaremos coisas extraordinárias para a glória de Deus. Vou repetir, com o impulso correto, na direção correta, realizaremos coisas incríveis e extraordinárias para a glória de Deus. Então busque de Deus a direção para a sua vida. Busque de Deus a motivação, ou seja, o impulso para grandes conquistas, sucesso, bênção e prosperidade no Senhor. Então, vimos juntos aqui a importância do impulso. Primeiro, aprendemos 4 princípios que fizeram com que a transição de governo entre Davi e Salomão fosse bem sucedida. Aprendemos como é que Salomão conquistou sucesso, fama e poder, como nós lemos aqui em 1 Reis 4, de 29 até o 34. Em primeiro lugar, ele começou com aquilo que Davi providenciou. Em segundo lugar, ele pediu humildemente sabedoria para liderar. Em terceiro lugar, ele manteve a paz em Israel. E em quarto lugar, ele cercou-se de companheiros sábios. Também aprendemos juntos, estamos fazendo apenas uma recapitulação, como é que podemos manter o impulso vivo na nossa vida, na nossa organização, no nosso coração. Como é que uma equipe vitoriosa se mantém vencedora? Em primeiro lugar, aceite a responsabilidade pelo impulso da organização. Em segundo lugar, é que
haja em você disposição para dirigir o impulso, ao invés do impulso dirigir você. Precisamos de direção de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, que haja disposição de você ser entusiasta. Um entusiasta em todos os momentos, que o Senhor te motive, que o Senhor te capacite, que você realize coisas extraordinárias para a glória de Deus, tá bom? Que a bênção de Deus venha sobre você, tua graça, tua família, a tua casa, a tua família. Nós estamos aqui sempre trazendo uma palavra de sabedoria, de liderança, de vida cristã, de bênção, uma palavra espiritual para o seu coração. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério. Também como você pode contribuir com esse ministério, se você sentiu o coração, foi motivado pelo Senhor de colaborar com esse ministério, já que você tem recebido tantas bênçãos, tantas informações, tanto conhecimento através desses canais de mídias sociais, que você se levante como um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo, tá bom? Também aqui no link de descrição tem as nossas mídias sociais, nossas redes sociais, o nosso site, com 8 cursos de graça, 8 cursos online de graça para abençoar a sua vida em questões espirituais, em vários assuntos a serem abordados ali, para abençoar a tua vida e o teu coração, tá bom? E também quero terminar orando pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, colocamos todas essas pessoas que estão aqui online conosco, aquelas que assistirão logo em seguida também. Colocamos a Shirley Westphal, colocamos a Ilma Alves, a Camila Godoy, a Débora Karen, a Valdineia Seranto, a Ana Júlia, todos os nossos amados irmãos que entraram aqui online conosco e aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, através desses vídeos nas 3 principais redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e também no Spotify, colocamos em áudio disponível em Google Podcast para a galera também. Senhor, que esta palavra flua, que as pessoas sejam abençoadas, que eles cresçam e floresçam no Senhor, que o Senhor traga a resposta através desses estudos, desses devocionais, traga direção, bênção, orientação, palavra de Deus ao coração das pessoas, trazendo direção, impulso, realizações no Senhor, motivando-os dentro do seu propósito, do seu chamamento, dentro da sua vocação. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa, prospera o teu povo, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos, abençoa cada dizimista, ofertante, cada pessoa que colabora conosco nesse ministério. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, bênção, prosperidade, graça, glória. Ó Deus, fama, poder, ao mesmo tempo expansão, crescimento, multiplicação, maturidade, ó Deus, que o Senhor os promova em lugares mais altos, que eles realizem grandes feitos, grandes, ó Deus, realizações no Senhor. Tenham sucesso, bênção, prosperidade, paz do Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, mas promove principalmente a salvação, o novo nascimento, a transformação das suas almas, a conexão deles com Jesus, porque ali está o segredo do verdadeiro sucesso, ali está, ó Deus, o segredo da verdadeira vida abundante, a vida de qualidade, a vida vivida no máximo do potencial. Leva eles na Canaã de Deus, nas suas vidas, Pai. Expande as suas mentes, os seus corações em lugares mais altos, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Cirlei também. Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós.